Gente, o Bozelli, centroavante do time do Corinthians, teve a bola em seus pés por 20 segundos durante todo o jogo. Vamos contar, contando, 20 segundos agora. Valendo. E eu vou lembrar quando acabarem os 20 segundos, né? Contando aqui. Como é que pode um centroavante ter a bola no pé? O que ele vai fazer em 20 segundos? É impossível. Já foi metade, hein? Romário, né? O Romário às vezes ficava lá sumindo num jogo, pegava a bola e metia um gol. Né? Não mais do que isso. Mas assim, é impressionante, atenção, acabaram-se os 20 segundos. Acabou a participação do Bocelli no Clássico. Exatamente, a participação do Bocelli do Clássico foi isso. Quer dizer, gente, pelo amor de Deus. O cara, ele fala isso na coletiva, não, o time não é por estilo de jogo do Bocelli. Mas, amigão, então não contrata. Exato. Né? E eu não sei como é que O Bozelli tá na repercutiu. estrada há um tempão, foi campeão da Libertadores em 2009 com o Estudiantes, ninguém sabe como é que o Bozelli joga. E o coitado do Wagner Love, cara, com 35 anos de idade, até falou sobre isso depois do jogo. Ele falou, não, a gente faz um sacrifício aqui a colar. Ele foi secretário de lateral, centroavante, que já foi de seleção brasileira, ora bolas. Mas o que é isso? Que coisa irritante essa retranca do Corinthians. Quer dizer, não tem nada, assim, não tem... É um time exclusivamente calcado no seu sistema defensivo, mais nada. Mais nada, pode o centroavante ficar 20 segundos com a bola no pé. Mas o que é isso? Entre um time outras que teve coisas, uma série de reforços. Sim. Recebeu uma série de reforços no início do ano, rapaz. Outro dia o glorioso Fábio Carilli falou assim, não, porque são jogadores... novos não no sentido de idade, né, que chegaram recentemente, e a gente precisa de um tempo. Cara, já estamos em outubro, na metade de outubro, quer mais tempo pra quê? O Campeonato Brasileiro dura menos de 2 meses. Né? O Jorge Jesus, tudo bem, que os jogadores superiores tal, resolveu lá o time em 2, 3 meses. Mas mais tempo pra quê? Pra fechar ainda mais a casinha? Era só o que faltava. Não, aí é 0-0 daqui pra frente. O Corinthians vai ser ultrapassado pelo Grêmio. Eu venho repetindo insistentemente nesses últimos tempos a história da quebra de paradigmas e de esgotamento de modelos. Se o Flamengo não tivesse demitido, não tivesse trocado de técnico, né, o Abel pelo Jesus, e se o Santos não tivesse contratado no início da temporada do Sampaoli, hoje, dia 14 de outubro, provavelmente estaríamos falando de um Campeonato Brasileiro que teria como líderes Palmeiras, né, pela força de elenco e tal, esse Palmeiras burocrático do Mano, quem sabe o Flamengo do Abel, né, porque é possível que o Abel não tivesse sido demitido. E na verdade ele pediu para sair, né? Ele acabou pedindo para sair quando sentiu que iam dar bico nele. Tava sendo fritado já. E talvez o Corinthians de Carilli brigando. E aí, provavelmente, o debate seria, mais uma vez, em torno, não da má qualidade do futebol que se joga há muito tempo aqui no Brasil, mas principalmente, como são ganhadores esses caras, porque todos eles têm títulos importantes. Isso a gente não tem como apagar o passado e nem seria intelectualmente honesto. O problema é que o modelo esgotou, principalmente porque chegam 2 caras de fora. E aí tem o Renato há 3 anos também fazendo algo diferente. E pra azar dessa turma toda, o Thiago Nunes ainda ganha um título esse ano. E a gente fala, opa, pera lá. O que tá acontecendo? Porque, quer dizer, por que esses caras eram tão hegemônicos aqui no futebol brasileiro? E aí, esse final de semana foi sintomático. Isso talvez o mais importante em relação a tudo isso, porque o Palmeiras jogou sábado à noite uma partida medíocre contra um time sofrível. Time horroroso, é um horror do Botafogo. E o Palmeiras foi um time tão incompetente, tão, assim, taticamente safado, assim, limitado, que o Palmeiras... Contra o Botafogo começou a partida com o lateral esquerdo reserva. Aí o reserva se contunde, o Botafogo é obrigado a improvisar alguém do lado esquerdo. E sem o Palmeiras lateral direito, seu goleiro, sem lateral esquerdo. Pra pôr o Dudu pra jogar em cima de um cara improvisado. Porque o técnico do Palmeiras não tem criatividade pra isso, o que é um espanto. E esse cara foi técnico de seleção brasileira. E o pior, eu, inclusive, e muita gente, quando ele caiu, fala, puxa vida, ele caiu no momento em que ele tava, em que o trabalho dele começava a melhorar. Embora tivesse vencido o Iraque nessa fase de evolução, né? Então, veja, a gente tinha se acostumado a esse modelo medíocre, esse modelo que mata o futebol brasileiro, esse modelo medonho. É por isso que a gente vai para uma Copa América e tem dificuldade para ganhar da Venezuela hoje.
O Mano Menezes, quando dirigiu o Brasil, ele não ganhou da Venezuela. Não ganhou 2 vezes contra o Paraguai. Aí no sábado vai o Palmeiras e mostra isso. No domingo, aquele lixo de seleção brasileira do Tite, que é outro que acabou, parou, não tem mais o que entregar. Ele não consegue fazer com que a seleção reaja. A seleção brasileira do Tite é um doente da UTI que não consegue reagir à medicação. Não tem mais, não há algo que ele faça capaz de reagir, porque ele não aprendeu outro receituário. E o seu Fábio Carille tem como mestres quem? Tite e Mano. Então ele vai oferecer o quê?